Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é por isso que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus por este corpo físico. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos, todos nós, em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo, nos auxiliar nesta busca. E é exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão do livro que é a espinha dorsal, a coluna mestra da doutrina espírita. O primeiro livro que foi publicado por Kardec lá pelos idos do ano de 1857. E hoje refletiremos com base na questão número 407. Questão 407, que se encontra no capítulo 8º, que trata acerca da emancipação da alma. E estamos estudando mais especificamente acerca do sono e os sonhos. O sono e os sonhos. E acerca deste assunto ainda, Kardec formulou o questionamento de número 407 da seguinte maneira: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, o espírito só se emancipará parcialmente, ou seja, se desligará parcialmente do corpo físico por meio do sono completo? E aí este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos amigos, esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte: não. Basta que os sentidos entrem em um certo torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, apenas aquela sonolência, ali aquele leve torpor, ali parcialmente dormindo, não completamente, já é o suficiente para que o espírito recobre parcialmente a sua liberdade. E aí eles acrescentam: para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então o espírito aproveita todas as oportunidades. Ali aquele leve cochilo, que a gente não tem muita certeza se estamos acordados ou se estamos dormindo,
porque ainda estamos percebendo o ambiente à nossa volta, já é o suficiente, conforme aqui os espíritos amigos nos esclarecem, para que o espírito recobre a sua liberdade parcial e o espírito não perde nenhuma oportunidade para que isso aconteça. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Desde que haja prostração das forças vitais. E encerrando estes esclarecimentos acerca deste assunto, na questão 407, ainda encontramos a seguinte anotação: é assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 407 de O Livro dos Espíritos, neste estudo sistematizado da doutrina espírita, para, na sequência, ampliando e aprofundando tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 50, do volume número 8, a penúltima questão comentada por Miramês neste volume número 8. Então, no nosso próximo encontro, refletiremos com base no último capítulo deste volume número 8, que é, ou que faz parte da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Então, neste capítulo número 50, onde encontramos os comentários deste espírito, o espírito Miramês, à questão número 407, e este capítulo 50 tem como título Emancipação do Espírito, ou Emancipação da Alma. E ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que para a emancipação do espírito, aqui ele praticamente repete, iniciando as reflexões, ele praticamente repete o que nós já estudamos na resposta dos espíritos superiores a Kardec na questão 407. Então ele diz que para a emancipação parcial do espírito, ou seja, a liberdade parcial do espírito, basta o afrouxamento do corpo em um relaxamento completo. A alma fica livre, quase que completamente, do seu fardo carnal, ou seja, fica ali presa ao fardo carnal apenas pelo o fio de prata. Então, fica praticamente livre do fardo carnal para treinar. Basta fazer exercícios buscando estudar todas as experiências de certos espiritualistas em relaxar o corpo físico para dormir. Então aqui ele nos fala que é possível realizarmos treinamentos para melhor aproveitarmos estes momentos de descanso do corpo físico. Então basta, conforme ele diz, basta treinar, fazendo exercícios e buscando estudar todas as experiências de certos espiritualistas em relaxar o corpo físico para dormir. Sem sombra de dúvida, em dormindo com o corpo bastante denso, bastante, digamos, descontrolado, sem um relaxamento, sem uma oração, buscando ali o equilíbrio, o reequilíbrio, isto irá prejudicar e prejudica muito o nosso período de descanso. Então, é preciso buscar este relaxamento,
do corpo físico antes de dormirmos. E aí ele acrescenta que um relaxamento de uns 10 minutos é muito bom, até para recuperar as forças perdidas nos trabalhos diários e mesmo espirituais. O relaxamento faz com que os sentidos entrem em torpor, de modo que o espírito encontra mais facilidade para a sua parcial liberdade pelo sono. Então, o relaxamento faz com que os sentidos entrem em torpor, mesmo antes de dormir. Então, os sentidos já entram em torpor, de modo que o espírito encontra mais facilidade para a sua parcial liberdade pelo sono. E ainda Miramês acrescenta esclarecimentos. Convém observar que isso não deve se fazer a toda hora, e sim alguns minutos por dia. A emancipação natural para o espírito deve ocorrer através do sono, nos costumeiros momentos de dormir. Então aqui ele nos orienta, nos esclarece que não podemos ficar buscando, através do relaxamento do corpo físico, esta liberdade para o espírito. Às vezes, por segundos, passeamos no espaço e anotamos muita coisa acerca da vida. Na história dos santos e dos místicos, pode-se observar o fenômeno da saída do corpo por instantes, em se realizando grandes coisas. Então, muitos espíritos que já estiveram aqui entre nós, espíritos de alta envergadura na sua condição moral, realizaram constantemente ou realizam, porque muitos deles estão entre nós, realizam ou realizaram constantemente estas viagens ou estas saídas do corpo físico, simbolicamente falando, realizando grandes tarefas, às vezes distante de onde permaneceu o seu corpo físico, a chamada bicorporeidade, que conforme nós encontramos na biografia de Eurípides Barçanufo, por várias e várias vezes, ele realizou isto. No momento do desprendimento, se o espírito estiver cheio de preocupações, ele não conseguirá, porque a mola real deste fenômeno está no pensamento que deve ser livre e sereno para todos os assuntos da vida e manter a tranquilidade em todas as circunstâncias. Então, se, conforme Miramês aqui nos lembra, se o espírito não alcançar essa condição de desprendimento, conforme aqui ele nos traz, se o espírito estiver cheio de preocupações, estiver em uma alta tensão, ou seja, estiver tenso por algum motivo, com preocupações em relação a problemas terrenos, ele não conseguirá realizar as tarefas no mundo espiritual conforme ele pode realizar em alcançando esta tranquilidade, esta paz de consciência. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que no momento do desprendimento, se o espírito estiver cheio de preocupações, ele não conseguirá, porque a mola real deste fenômeno está no pensamento que deve ser livre e sereno para todos os assuntos da vida
e manter a tranquilidade em todas as circunstâncias. Então, se o espírito estiver preocupado com coisas corriqueiras do dia a dia, estiver ali numa alta tensão, ele não conseguirá realizar essas suas tarefas. Lembremos-nos da serenidade de Jesus na sua conduta, na sua postura espiritual, e o tomemos como modelo de vida, que seremos livres e teremos felicidade em todos os empreendimentos. Lembremos-nos da serenidade de Jesus, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, na condição de guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade. Copiemos na nossa vida, ou para a nossa vida, a conduta de Jesus, a postura de Jesus, e tomemos Jesus na condição de modelo de vida, que assim, sem sombra de dúvida, alcançaremos a liberdade, seremos verdadeiramente livres, conforme Ele próprio nos ensina sobre esta necessidade do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nos tornaremos livres e seremos felizes em todos os nossos empreendimentos. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Então, se nós estamos ali, conforme se diz, em alta tensão, não conseguimos alcançar uma serenidade, essa tensão irá atrapalhar e atrapalha fortemente a realização dos nossos ideais, dos exercícios espirituais, e estes exercícios espirituais ficarão prejudicados. Então, qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais com que os exercícios espirituais podem nos marcar a vida. Verdadeiramente, o melhor momento de sono para o espírito é a noite, marcada para tal reabastecimento espiritual. Então, assim, conforme hoje nós sabemos, e os espíritos amigos sempre nos esclarecem, aqui volta Miramês a reafirmar que durante o sono do corpo físico, não apenas descansamos o corpo físico, mas reabastecemos o corpo físico e, acima de tudo, o espírito. E é lógico, nesse caso, qualquer tensão irá prejudicar esse trabalho. E conforme ele diz também, o melhor momento para o descanso do corpo físico é exatamente o período da noite, marcada para tal reabastecimento espiritual. Nela, pode-se buscar os elementos de vida e, ao raiar do sol, ou seja, durante a noite, buscar os elementos de vida, e ao raiar do sol, o corpo já se encontra disposto para o serviço em pauta para o dia seguinte. Via de regra, no outro dia, o corpo estará descansado, ou pelo menos mais descansado e pronto, via de regra, para as novas batalhas do novo dia. Para aliviar o fardo, trabalhemos nos nossos sentimentos todos os dias, esquecendo a violência, que não cabe em lugar algum, assim como também a inércia. Então aqui Miramês nos lembra que a violência e a inércia não cabe ou não poderia caber em lugar nenhum na nossa vida. E para aliviar,
para tornar a nossa vida mais leve, mais tranquila, é preciso trabalharmos constantemente os nossos sentimentos todos os dias, ou seja, constantemente, em todos os momentos do dia, nos esquecendo da prática da violência e bem como não entrando em um estado ou estágio de inércia. Procuremos perdoar. Então aqui ele nos fala acerca de trabalharmos os nossos sentimentos, não praticando a violência, não ficando na inércia, bem como e acima de tudo, praticando o perdão nos momentos certos, com a presença, com as palavras ou com o silêncio, porque o perdão é força divina. Então é preciso, para alcançarmos este equilíbrio, esta paz de consciência que todos nós necessitamos, é preciso esquecermos a prática da violência, ou seja, não praticarmos nenhum tipo de violência na nossa vida, não nos mantermos na inércia, mas em atividade constante no bem, e não nos esquecermos da prática do perdão em todos os momentos da nossa vida, perdoando-nos a nós próprios e ao nosso semelhante, porque de perdão todos nós necessitamos. E aí Miramês acrescenta na sequência: em tudo se pode fazer o bem para nós e para a humanidade. Em tudo e em todos os momentos nós poderemos fazer o bem para nós e para todos aqueles que se encontram à nossa volta, ou seja, a humanidade, a nossa irmandade. É nesse sentido que devemos exortar os irmãos para estudarmos juntos, buscando a luz. Então aqui Miramês também nos orienta, nos esclarece, nos convida para o estudo. E exatamente isto que aqui estamos fazendo neste momento, realizando um estudo, realizando reflexões acerca dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, acerca da nossa vida, acerca da necessidade desta busca constante pelo conhecimento da verdade, para que possamos alcançar a verdadeira liberdade, para que possamos caminhar de forma livre, de forma tranquila, de forma leve. Então é por isso que aqui Miramês nos orienta e nos esclarece que em tudo se pode fazer o bem para nós e para a humanidade, e é nesse sentido que devemos exortar ou convidar todos os irmãos para estudarmos juntos, buscando a luz. Para esse feito, ou seja, para esse feito da busca da luz através do estudo, o Evangelho de Jesus é o melhor remédio e o melhor conselheiro. Então, o Evangelho de Jesus é o melhor remédio e o melhor conselheiro para todos nós. E ainda, Miramês diz na sequência: Ele não falha nos seus argumentos, nem esquece suas diretrizes. Se possível for, devemos erradicar logo a carne das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras, se já conheceu a verdade. Então aqui ele nos informa e nos esclarece
que mesmo estando preso na carne, ou seja, mesmo aqui presos em um corpo físico, em uma indumentária física, se buscamos e se buscarmos verdadeiramente o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus, nos tornaremos criaturas livres. Então, os ensinamentos que encontramos no Evangelho de Jesus ou nos Evangelhos de Jesus não falham. E aí ele diz na sequência: se possível for, devemos erradicar logo a carne das ondas das trevas, ou seja, sairmos das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras, se já conheceu a verdade. Então, mesmo no corpo físico, se já conhecemos a verdade, se já conhecemos e praticamos o Evangelho de Jesus, nos tornaremos criaturas livres. Firmemos os sentidos no bem e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo de sua misericórdia. Firmemos os nossos sentidos, busquemos constantemente a paz, a harmonia, a fraternidade, por meio da prática do bem, por meio da prática da verdadeira caridade, firmando assim os nossos sentidos na prática do bem, amando a Deus, amando ao próximo como a nós mesmos, que assim, conforme nos esclarece esse Espírito amigo, o resto virá por acréscimo da misericórdia divina, virá por acréscimo da misericórdia de Deus. E assim, encerrando estas reflexões acerca deste assunto, acerca deste capítulo, desta questão 407, Miramês ainda acrescenta: a vida consiste em amar. A vida consiste em amar. O universo é amor e Deus não é outra coisa. A vida consiste em amar, o universo é amor e Deus não é outra coisa. Ou seja, Deus é amor, conforme nos esclarece o evangelista João: meus filhinhos, Deus é amor. Então assim repete Miramês que a vida consiste em amor, o universo é amor e Deus não é outra coisa. Ou seja, Deus é amor. Libertemo-nos, nos convida Miramês, para buscarmos a liberdade. Libertemo-nos das peias das paixões inferiores, que estaremos sendo conduzidos para a luz imortal do bem. Libertemo-nos das peias das paixões inferiores e, sem sombra de dúvida, que iremos alcançar esta libertação, ou seja, nos tornarmos criaturas livres por meio do conhecimento e da prática dos ensinamentos de Jesus nas nossas menores atitudes do dia a dia. Porque assim, em praticando o Evangelho de Jesus, estaremos sendo conduzidos para a luz imortal do bem puro. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. Em breve, pretendemos, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, retornarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões, darmos continuidade a esta busca pelo conhecimento da verdade, para nos tornarmos criaturas livres, quando teremos a oportunidade, no nosso próximo encontro,
a oportunidade de estudarmos a questão de número 408 de O Livro dos Espíritos, bem como o capítulo de número 51 do volume número 8, que é o último capítulo deste volume número 8 da coletânea Filosofia Espírita, de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Mais uma vez, um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e que o Senhor da vida continue a nos amparar, a nos sustentar, nos conduzir em nossa trajetória, porque assim, um dia, nos tornaremos criaturas verdadeiramente livres. Até breve!